Como é que um príncipe, que se torna um assassino, acaba virando um profeta que liberta toda uma nação? Hoje, a gente vai desvendar a jornada extraordinária de Moisés. E olha, essa é uma história que vai muito além da fé. É sobre uma transformação pessoal, assim, profunda e complexa. Pois é, essa pergunta é o ponto central de tudo. Aqui a gente não está falando só da libertação de um povo. A gente está falando da história de um homem que nasceu em berço de ouro, mas que era marcado pela violência, e como ele se transforma, meio que a contragosto, num líder monumental, contra tudo e contra todos. É uma jornada tanto para fora quanto para dentro. Para a gente entender Moisés, primeiro a gente precisa entender o mundo em que ele nasceu. A história toda começa no meio de uma baita crise política e cultural, sabe? Um cenário de tensão que já estava preparando o palco para o grande conflito que ia definir a vida inteira dele. Para entender por que os hebreus foram escravizados, a gente precisa olhar para os Ixos. Depois que esses governantes estrangeiros foram expulsos, os egípcios ficaram com medo, um medo danado de uma nova tomada de poder. E aí, acabaram escravizando os hebreus que ficaram por lá. Foi um ato que nasceu do puro medo e da xenofobia. E Moisés viveu uma vida completamente dividida entre dois mundos. Ele era hebreu de nascimento, mas foi criado como príncipe egípcio. Esse conflito de identidade ficou ali fervendo por baixo dos panos até que um dia explodiu. Ele comete um ato de violência que o força ao exílio e muda o rumo da vida dele para sempre. Fugindo da fúria do faraó, a vida de luxo e poder de Moisés simplesmente se desfez. O palácio foi trocado pela imensidão do deserto de Midian e os símbolos da realeza por um simples cajado de pastor. Ali começavam décadas de isolamento e humilhação. E essa transição é fundamental. Ele passou do topo do poder egípcio para uma vida que os próprios egípcios consideravam abominável. Esse período foi uma espécie de reciclagem divina, um processo para quebrar todo aquele orgulho e forjar o líder humilde, mas resiliente que ele precisava se tornar. Depois de 40 anos de silêncio no deserto, num dia que parecia igual a todos os outros, lá no Monte Horebe, Moisés dá de cara com um fenômeno que desafia a lógica e que se tornaria um momento decisivo da vida dele. Quando ele é confrontado pela presença divina na sarça ardente, a resposta de Moisés não é a de um herói confiante, mas sim a de um homem quebrado pelo exílio. O medo e a dúvida dele são palpáveis. Ele se enxerga como nada mais do que um pastor fugitivo. Apesar de toda a relutância de Moisés, Deus, com muita paciência, responde a cada uma das suas inseguranças. Chega a oferecer o irmão dele, Arão, para ser seu porta-voz, reconhecendo que a fluência de Moisés no egípcio já tinha se perdido depois de 40 anos longe. A mensagem era clara: a força não viria de Moisés, mas sim através dele. E isso foi muito mais que um milagre, foi uma lição crucial sobre o medo. Ao forçar Moisés a confrontar a serpente, a ideia era prepará-lo para enfrentar a serpente muito maior e mais perigosa do Império Egípcio. A lição era: não fuja do seu medo, domine-o. Armado com um cajado e uma promessa divina, Moisés retorna ao Egito. Mas o confronto que se segue não é só entre dois homens. É um embate cósmico, uma guerra estratégica e simbólica entre o Deus dos Hebreus e todo o panteão do Egito. A famosa teimosia do faraó tem uma raiz numa crença cultural muito profunda. Ele acreditava que era protegido por um coração de pedra espiritual, uma espécie de armadura que o tornava invencível. Então, quando o texto diz que Deus endureceu o coração dele, foi um ataque direto a essa arrogância religiosa. As 10 pragas não foram catástrofes aleatórias. Cada uma foi um ataque cirúrgico a uma divindade egípcia específica, desmantelando sistematicamente o panteão deles. O ápice foi a aterrorizante praga da escuridão, um golpe direto em Ra, o todo-poderoso Deus Sol, sinalizando que a luz do Egito tinha se apagado. Com o poder do Egito em ruínas, a praga final estava chegando. Mas essa não era só para o faraó. Era um momento de decisão final que ia forçar não apenas os opressores, mas também os oprimidos, a escolher um lado. Para um povo que, por gerações, tinha se misturado à cultura egípcia, este era um teste de fé aterrorizante. Eles foram instruídos a apagar fisicamente os símbolos da sua antiga segurança e, no lugar, colocar sua confiança total numa promessa de liberdade que ainda nem tinha se concretizado. O êxodo, portanto, não foi apenas uma marcha para fora do Egito, foi uma jornada para dentro.
Foi uma ruptura psicológica e espiritual com uma mentalidade de escravidão que tinha aprisionado aquele povo por muito, muito tempo. E essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foram necessários 80 anos de conflito, humildade e preparação para moldar aquele príncipe quebrado no profeta que poderia guiar uma nação inteira para a liberdade. A história de Moisés ecoa através do tempo, nos lembrando que a verdadeira libertação, seja pessoal ou coletiva, começa com a coragem de rejeitar o Egito que nos prende. É uma lição atemporal sobre liderança, transformação e a escolha radical de buscar a liberdade.